Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, para se inscrever não paga nada. Assim você ajuda o canal a crescer. E não esquece aí de deixar o like. Hoje nós vamos falar um pouco sobre crenças e mitos. Vamos saber um pouquinho da origem de algumas crenças aí mais conhecidas e um pouco mais de alguns mitos. Eu sou o Maverick e esse é o Papo Board. Bom, crenças e mitos. Crenças são aquelas coisas que o pessoal acredita, que o povo acredita popularmente, que vai passando de um para o outro. Algumas crenças são tão antigas que as pessoas nem sabem como surgiram. E todo povo tem as suas crenças. E tem algumas crenças que são... elas passam de um povo para outro, de um país para outro. Então tem vários países que às vezes têm a mesma crença em uma determinada coisa ou outra. Mas vamos falar aí de algumas mais conhecidas pela gente aqui. Bom, a primeira, quebrar espelho dá azar. Como surgiu isso daí? Entre os gregos, tinha um ritual deles lá, divino, alguma coisa assim, que eles colocavam uma espécie de bacia, alguma coisa assim com água, para refletir o rosto da pessoa. E não sei como que funcionava isso aí, mas dizia lá que se essa bacia ou alguma coisa assim caísse, quebrasse, sei lá, que a pessoa ia ter azar ou ia ter um ano muito nebuloso, sabe? Muito difícil. Aí depois já na Idade Média, quando surgiram os primeiros espelhos, aí eles, como o espelho era muito caro na época, era difícil, né? Não era fácil de fazer, não era todo mundo que tinha, tá? Aí eles adotaram essa crença aí antiga dos gregos, que daria azar, né, você quebrar o espelho, porque ele é caro, né? Então aí é mais ou menos essa história aí, a origem do por que quebrar o espelho dá azar, né? A outra é sobre o trevo de 4 folhas, que no caso não é o contrário agora, é que dá sorte. Quebrar o espelho dá azar e o trevo de 4 folhas que dá sorte. Por que eles que têm essa crença? Essa crença é muito antiga. Acredita-se que essa crença surgiu com os druidas, sei lá, um século antes de Cristo, alguma coisa assim. Porque o que acontecia? O trevo de 4 folhas, como todo mundo sabe, ele é raro, é difícil de achar, porque o trevo normalmente tem 3 folhas. Então eles acreditavam que quem conseguia encontrar um trevo de 4 folhas queria ter proteção, iria conseguir ver os espíritos demoníacos da floresta e conseguir desviar deles, né, para ficar bem, né? Ele ia conseguir, através da magia, né, que tinha esse trevo de 4 folhas, de desviar desses espíritos ruins da floresta. E aí era isso, por causa da raridade dele, né, naquela época, que eles achavam que ele tinha algum poder mítico, alguma coisa assim. Então isso aí ficou, já desde aquela época ficou isso daí, até hoje todo mundo acredita nisso, né, que o trevo de 4 folhas dá sorte, mas na verdade era só uma crença deles mesmo, que pela raridade de se encontrar, que eles achavam que ele tinha algum poder mítico que podia, né, ajudar eles em alguma coisa. Agora mais uma do azar, o gato preto. O gato preto dá azar? Essa é uma crença muito engraçada, né? Coitado do gato, só porque o pelo dele é preto, coisa. Tá preconceito com o gato. Mas na verdade, por que surgiu essa crença de que gato preto dá azar? Porque na época lá aquelas épocas antigas da Idade Média, Inquisição, aquela parada toda assim, tinha aqueles negócios de bruxas, né? Então o povo acreditava que as bruxas se transformavam em gatos e saíam para andar pela noite aí. Tanto que muito filme de bruxa a gente vê, todas elas têm gato, ou se transformam em gato, ou tem gato no filme, alguma coisa assim. Então é muito comum ver gato preto
nos filmes de bruxa. E a crença vem dessa época. E por ser um animal de hábitos noturnos, vamos dizer assim, por ele ser preto, para ficar invisível, vamos dizer assim, na noite, para ninguém enxergar ele. E eles diziam que eram as bruxas que se transformavam em gato preto para poder ficar caminhando à noite sem ser vistas, né? Então é daí que vem essa história de que o gato preto dá azar. Na verdade, coitado, o gato é só o gato. Coitado do gato. Bom, agora um outro que dá sorte. Levantar com o pé direito dá sorte. Essa aí é uma das crenças mais engraçadas até. Aqui os povos da antiguidade, né, eles diziam que o lado direito era mais bem visto que o lado esquerdo, né? Que o lado esquerdo era amaldiçoado, alguma coisa assim. E aí, né, depois que chegou o cristianismo e tal, tem aquela história de quem for exaltado ao céu, os melhores vão sentar à direita de Deus, né? Então, o lado esquerdo sempre é mal visto, o lado direito era mais bem visto. Aí, depois do cristianismo, teve essa questão de sentar à direita do Pai. Então, foi se levando essa crença e até hoje tem essa aí de que, para dar sorte, que levantar com o pé direito, né? Agora mais uma que dá azar. Essa é a melhor de todas, essa é um clássico. Sexta-feira 13. Por que sexta-feira 13 é o dia do azar? Essa é difícil. Essa aí... Porque assim, na verdade, sexta-feira 13... Pô, sexta-feira é só um dia. Caiu um dia 13 lá, mas aí tem uma história por trás disso, né? Porque assim, na época lá dos nórdicos, lá atrás, dos mitos nórdicos, né, tinha o Loki, né, que era um deus do mal. Aí o que aconteceu? Estavam reunidos 12 divindades, fazendo uma reunião, alguma coisa assim, sei lá o que era. E o Loki apareceu, ele invadiu essa reunião dessas 12 divindades. Então, com a presença dele, se tornaram 13. E ele entrou lá e matou um dos deuses mais queridos lá. Então, aí ele já... Daí começa o número 13 sendo um número ruim, mal visto, um número de azar, né? E tem um outro mito nórdico também, que já demonstra do cristianismo, que tem uma deusa do amor chamada Frigga, que é daí que provavelmente que surge a palavra Friday, que é sexta-feira, né? E que ela também teve os seus percalços lá, né? Tem a história do que ela fez, né? Ela era considerada uma bruxa, alguma coisa assim, e ela se reunia com mais... era ela mais 11 criaturas do mal lá, se reunia com o demônio. Então, totalizando 13 indivíduos, vamos dizer assim. Ela era vista como uma bruxa, uma perversa. Aí ela se reunia com esses 11 espíritos do mal e mais o próprio demônio, totalizando 13. Então aí você vai levando isso aí. Aí tem na questão da Bíblia também, no dia da morte da última ceia lá, né, que foi o último momento de Jesus lá com os apóstolos, eles estavam em 13, né? São Jesus e os 12 apóstolos. Então o momento máximo lá do cristianismo lá, que é a última ceia de Jesus, onde eles se encontram pela última vez com os apóstolos, eram 13 pessoas. Assim, se for pegar, juntar tudo isso, não faz o menor sentido, mas foi aí, a história foi seguindo e estamos aí, dia 13. E outra coisa, e a morte de Jesus foi numa sexta-feira, então por isso 13, aí entrou sexta-feira e tal, e foi se levando aí, estamos aí até hoje, a sexta-feira 13 como o dia do azar. Mas tudo bem, agora a gente já falou algumas das crenças, agora tem uns mitos muito interessantes, que todo mundo, a maioria das pessoas acredita, ou pelo menos já ouviu falar, né? O primeiro, acho que é o mais conhecido, que a gente usa só 10% do nosso cérebro, né? Esse é o maior mito de todos,
o nosso cérebro está em constante funcionamento. Todas as áreas dele trabalham. Porque as pessoas talvez tenham confundido é que a capacidade cerebral, a gente usa, todas as partes do cérebro são usadas. Mas talvez a gente só use 10% do potencial do cérebro, não que a gente use só 10% do cérebro. Então tem uma pequena confusão aí e muita gente acredita que realmente uma boa parte do cérebro a gente nem usa, mas isso não é verdade. A gente usa todos os lados do cérebro, tudo funciona, tem neurônio correndo para todo lado ali. O que a gente não consegue é usar o potencial total do cérebro. Então, tem uma pequena confusão aí nessa frase aí. Bom, outro mito muito interessante: o raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Esse é o pior de todos. Porque não dá, o raio não escolhe onde ele vai cair. Ele não fala, não, já caí ali, não vou cair. Isso aí não existe. Então, se o raio caiu ali, não adianta você ficar ali durante uma tempestade achando que não vai ser atingido por um raio. Então isso aí é um mito total. O raio pode cair no mesmo lugar quantas vezes ele quiser. Porque o que atrai o raio está naquela direção, ele vai cair próximo daquele lugar. Aí a parte que estiver mais alta ou que fornecer algum tipo de condução para a eletricidade que vai vir do raio, é ali que ele vai acertar. Então se tem um descampado ali, tem uma árvore só no meio do descampado, se tiver uma tempestade de raio ali em cima, a chance é enorme de o raio acertar aquela árvore. E quando tiver outra tempestade, a chance vai ser enorme também de ele acertar a mesma árvore. Então, o exemplo de que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, isso é um baita do mito. Muita gente já foi desmistificada há muito tempo, mas muita gente ainda acredita nisso. Outro que é muito interessante também, o dos touros, que o pessoal acha que fica balangando aquele pano vermelho é aquilo que deixa o touro bravo, e não é. Na verdade, os touros são daltônicos, eles não enxergam a cor vermelha. Aquele vermelho é só pro show mesmo, para ficar aquele pano bonito balançando do toureiro. Na verdade, o que irrita o touro é você ficar balançando aquele pano na cara dele. Aquilo que irrita ele. Porque os touros que são usados nessas touradas já são animais mais violentos, mais com tendência a querer atacar as pessoas. Aí você fica na frente dele parado, balangando um pano na cara dele, é lógico que ele vai te atacar. Então esse negócio que balançar o pano vermelho atrai o touro, isso aí é mito total. O pano do toureiro pode ser verde, azul, roxo. Se ele balançar, o touro vai pra cima dele do mesmo jeito. Outro mito bem interessante que muita gente acredita, que o frio causa resfriado. Esse é um baita de um mito, Porque não é o frio que causa resfriado. O que acontece é que quando a gente passa muito frio, quando a gente está numa situação de muito frio, tá baixas temperaturas e tal, acontecem muitas coisas dentro do nosso corpo para proteger a integridade do corpo. Quando a gente está com muito frio, a grande quantidade de sangue e calor do nosso corpo vai para a parte interna do corpo para proteger os órgãos vitais. E isso muda bastante coisa dentro do nosso corpo. E aí a gente acaba ficando um pouco debilitado, vamos dizer assim. A nossa imunidade cai um pouco, porque o nosso corpo está trabalhando para manter você aquecido. Ele está trabalhando diferente do que ele trabalharia normalmente, né? Então, aí você fica sujeito, né? O seu corpo fica meio debilitado, porque o que causa o resfriado é um vírus, não tem nada a ver com a temperatura. O vírus está no ar. Quando você está no ambiente frio, aí você está dentro de uma casa, está tudo fechado, não sei o que, um monte de gente aglomerada. Então tudo isso contribui para você pegar um resfriado. Então o resfriado não tem nada a ver com frio. Ele vai pegar friagem e vai ficar resfriado. Ele só vai ficar resfriado se ele inalar o vírus do resfriado lá e aquilo acabar atacando ele. Então isso é um baita do mito. Outro mito interessante. O pessoal acha que os morcegos são cegos. Na verdade, os morcegos não são cegos. Porque a visão deles é muito diferente. O olho do morcego, ele é pequeno, né? Você pode ver um morcego que tem um olho bem pequeno.
E o olho dele é feito para enxergar só à noite. Ele é específico para hábito noturno, por isso que o morcego só sai à noite. Sim, a visão dele é pouca, ele não tem tanta qualidade de visão quanto a gente tem, por exemplo, mas ele não é cego. O morcego ele enxerga, só que ele enxerga menos do que nós, por exemplo, e o olho dele se adapta melhor à condição noturna. Soltar o morcego de dia assim, para ele não é legal, realmente ele não consegue enxergar direito. Mas o morcego não é cego. Outro mito, muita gente fala da muralha da China, que ela é enorme, nem sei não lembro quantos quilômetros que ela tem, e dizem que ela é tão grande que dá pra ver até do espaço. Isso é um baita do mito, porque assim, a muralha, apesar de ela ser bem extensa, ela não é muito larga, ela tem uma largura de uma rua convencional, igual essa rua que tem aí no seu bairro aí. Então, a tantos quilômetros de altitude, que seria lá no espaço, o espaço começa a partir, se eu não me engano, acho que de 100 quilômetros de altitude, uma coisa assim. Jamais você vai conseguir ver a muralha da China, é impossível. Então isso é um outro mito que eu já ouvi muito por aí, mas é puro mito. Agora outro, esse gera discussão. Esse gera muita discussão. Diz que o homem veio do macaco. Isso é um baita de um mito, é um mito gigantesco, sim. Porque o homem não veio do macaco. O que aconteceu foi o seguinte: há milhares e milhares de anos atrás, nós e os macacos tínhamos um parente em comum, vamos dizer assim. Tinha uma espécie ancestral há milhares e milhares de anos atrás. E essa espécie acabou se juntando com outra espécie e tal, e acabaram se formando duas espécies de primatas muito semelhantes. Um evoluiu, virou ser humano, e o outro não. O outro continuou lá como macaco. Isso é tudo uma questão genética e tal, dessas duas espécies, mas nós temos um ancestral comum, há milhares e milhares de anos atrás. Mas o homem ele não veio do macaco. O homem é uma espécie de primata que evoluiu. A gente não veio do macaco. Isso é um baita do mito. Bom, agora o último. Dormir. Dormir depois das refeições. Tipo, você acabou de comer, você vai dormir. Diz que isso causa indigestão. Isso é um baita do mito. O que pode acontecer de você encher a barriga e deitar é a questão do refluxo. Tem pessoas que não têm esse problema, eu mesmo não tenho, mas tem pessoas que têm. Se a pessoa acabou de comer e vai deitar, passa mal mesmo, mas não dá indigestão, porque quando a gente está digerindo um alimento, usa bastante energia do corpo, por isso que não é recomendável você nadar depois de comer. Não é porque vai te dar uma congestão, vai te dar cãibra, não sei o que, não é. A questão é o seguinte: a digestão consome muita energia do corpo. Se você está lá digerindo o alimento e você for nadar exige um gasto de energia seu, que é um exercício físico. Então, aí você zoa o corpo todo, né? Ele está querendo energia para digestão, você está querendo energia para as pernas, para nadar. Alguma coisa vai dar errado, vai dar um conflito ali de interesses, vamos dizer assim. Então isso pode dar alguma coisa no estômago, pode te dar cãibra, essas paradas tudo aí, mas é por causa desse consumo de energia. Então, não é a questão da barriga cheia vai te dar essas cãibra ou congestão, é a questão do uso da energia mesmo. E quando você deita depois de uma refeição, seu corpo está em repouso. Quer dizer o quê? Que você praticamente não está usando energia nenhuma. A sua energia vai totalmente para digestão. Ou seja, você repousar após a refeição é até melhor para digestão. Aí tem a questão da questão do refluxo. Quem tem refluxo, né, depois de encher a barriga, não pode deitar. Mas dizer que deitar depois da refeição causa indigestão, isso é um mito. Porque você repousar depois da refeição, aí é até bom para o seu corpo, que você está relaxado e toda a sua energia vai para a digestão.
Bom, é isso aí. Essas foram algumas crenças e mitos que a gente tem por aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece aí de deixar o like, de se inscrever e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço a todos, valeu? Tchau!